Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, hoje retornando aqui depois de algumas semanas sem postar algo sobre o livro Pregando as Escrituras, quero falar sobre o capítulo 17 do meu livro Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação, onde eu abordo sobre os sermões em série. Então eu divido esse capítulo em 4 partes: razões para pregar em séries, vantagens dos sermões em série, desvantagens ou possíveis desvantagens e como podem ser feitas as pregações em série. Eu estou me referindo a séries de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode pregar uma série bíblica sobre as viúvas da Bíblia, sobre os milagres de Cristo, as parábolas de Jesus, sobre festas na Bíblia, mas também e principalmente sobre livros bíblicos, do começo ao fim, que é o que eu mais acho interessante de ser feito, tá? Então acredito que, claro que alguém pode pregar sermões avulsos, né? Cada semana um sermão aqui, outro acolá, mas tanto uma série temática, por exemplo, um pastor que quer conduzir a sua igreja para a realidade da obra missionária, por exemplo, né? Pode pregar uma série sobre missões, a importância de missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, o que Deus quer de nós, enfim, em vários aspectos, pregar uma série de 4, 10 sermões sobre missões, como foi o caso do Dr. Oswald Smith, né, no Canadá, o doutor Missões, como ficou conhecido. Se não me engano, foram 4 meses seguidos, assim que ele assumiu a sua igreja, que ele só pregou sobre missões e foi a primeira igreja do mundo a levantar $1 milhão para missões. Então, ele conduziu a igreja assim, e os pastores conduzem a igreja por meio da pregação, tá? Então, uma coisa muito interessante de ser feita e que eu vinha fazendo quando eu estava pastoreando, e pretendo voltar a fazer quando voltar a pastorear, ou mesmo antes, na internet, Deus é quem dirá, dará a última palavra, é pregar sermões em série de livros bíblicos. Então eu preguei alguns livros na minha igreja, né, de parágrafo, domingo a domingo, Colossenses, Jonas, estava pregando o Evangelho de Marcos, tem mais primeira carta de Pedro, não cheguei a pregar toda a primeira Pedro, tem outros livros que eu não lembro agora, mas foram alguns livros bíblicos, e estava pregando o Evangelho de Marcos, uma série maior, né? Então comecei com uma série sobre os 10 mandamentos, mandamento 1 ao mandamento 4, depois do 5º ao 10º, sem dizer que era uma série nem nada, até porque na época eu não era o pastor titular, eu estava revezando, eu pregava um domingo, o pastor titular pregava outro domingo. Depois preguei uma série sobre a Trindade, um sermão sobre Deus Pai, e aí com 15 dias um sermão sobre Deus Filho, depois um sermão sobre o Espírito Santo, e aí fui dizendo, olha irmãos, pregando sobre uma série de sermões, e aí fui acostumando os irmãos com isso. Por exemplo, quando eu estava pregando sobre Colossenses, foram 10 sermões, mas não em 10 semanas, porque eu não era o único pregador. Notei a necessidade da igreja de interromper a série e pregar um sermão sobre outro tema. Pode ser feito também, tá? Então, uma vantagem, uma razão boa é porque a gente vai explicar toda a Bíblia contextualmente, tá? Livro a livro. Não precisa começar em Gênesis e seguir Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e parar só em Apocalipse. Não, o ideal é revezar. Antigo, Novo Testamento, Salmos, enfim. Vantagens do sermão em série é que a igreja vai se acostumar com a Bíblia contextualizada. Você vai evitar de se privar de falar de alguns assuntos, vai ter que falar, tá? A igreja não vai entender como mensagem de carapuça, porque sabe, olha, parou nesse parágrafo, semana que vem é o parágrafo seguinte, ou os parágrafos seguintes, e a igreja vai receber bem a mensagem, tá?
e você vai estudar melhor. Você não vai ficar ansioso para saber o que vai pregar. Puxa, o que é que eu tenho que pregar semana que vem, agora? Não, você já sabe. Começou um livro bíblico, estudou sobre ele, se preparou e agora você vai fazendo, montando os sermões semana a semana e pregando, tá? Então tem vantagens para a igreja, vantagens para o pregador, possíveis desvantagens. A igreja, o pregador, o pastor não saber começar e não saber conduzir aquilo ali. Não saber começar, chegar sem avisar nada, começar logo uma série longa, isso é uma desvantagem, tá? Porque as igrejas de maneira geral não estão acostumadas com isso, estão acostumadas com sermões avulsos, e aí pode ser que os irmãos pensem, né? Olha, o pastor não está orando para saber a palavra de Deus. Agora ontem foi Mateus 1, aliás, semana passada foi Mateus 1, essa semana Mateus 2, semana que vem vai ser Mateus 3, o pastor não está mais nem orando para saber a vontade de Deus, né? Então eu preciso ensinar isso à igreja, que a gente precisa ensinar a Bíblia, né? E pode ser uma possível desvantagem, tá? E os sermões também podem ser, se não forem bem feitos, entediantes para a igreja, tá? Então, como podem ser feitas essas pregações em série? Começando devagarzinho. Tem muito mais assunto sobre isso no meu livro, Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação. Entre em contato, adquira o seu exemplar e aprenda a fazer esse tipo de coisa que eu tenho ensinado aqui nos vídeos. Deus te abençoe e até mais.